Bom, gente, por favor, abram suas Bíblias em Ruth. Nessa série de Ruth. E para nós é interessante que preguemos em série, pois mensagens isoladas, você não consegue passar para os que estão ouvindo apenas em uma mensagem, né? Em muitas situações, a verdade do conteúdo ali da palavra de Deus. E nós gostamos das séries, porque as séries ela vem com um contexto, e ela tem um começo e ela tem um fim, e ela traz a mensagem completa da palavra de Deus. E, por exemplo, nós estamos em Ruth, e pregando na série de Ruth, do começo ao fim, você não apenas vai conhecer a mensagem da palavra de Deus que está em Ruth, mas também você vai entender as implicações teológicas que aquela mensagem tem para nós, e é um dos nossos propósitos quando nós pregamos em série, tá? Bom, só abrir aqui minha mensagem. Ruth 1, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 22, que é a sequência, tá? Da nossa série de mensagens. Se você nos acompanhou domingo, você ouviu a mensagem de Ruth 1, do 1 ao 5. E se você não ouviu, você pode então procurar o YouTube da igreja, e você terá acesso à mensagem, e assim você vai entender o contexto que nós estamos pregando aqui, a palavra de Deus em Ruth. Nós falamos no domingo que passou, que Elimeleque, que é o pai, o esposo de Noemi, que é a sogra de Ruth, ele tomou uma decisão de ir para Moabe, uma cidade que ficava a 800 quilômetros de Belém, só que era uma cidade de pessoas pagãs, de pessoas que não adoravam ao Deus verdadeiro. Ele tinha seus próprios deuses, seus próprios costumes. E Moabe, porque estava em dificuldade, havia fome em Belém, falta de alimento em Belém, ele toma a decisão de ir com a família dele para Moabe. E ele comete um erro aí, um erro de escolha. Ele escolheu ir para Moabe. Só que a principal escolha de Moabe, que foi o seu erro, foi ir contra a vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus de que o povo de Deus permanecesse na terra prometida, mesmo passando fome. Aliás, a fome era algo que Deus usava para de fato castigar o povo, para que o povo pudesse voltar para Deus. E isso está dentro da palavra de Deus de várias maneiras, não apenas fome, como também guerra. O exílio aconteceu, as nações inimigas invadiram primeiro Israel, depois Judá, por justamente eles se mostrarem um povo idólatra, um povo que não seguia a vontade de Deus. E Deus havia dito para eles, em Deuteronômio, em Números: se vocês me desobedecerem, se vocês não seguirem fielmente as minhas palavras, as maldições virão sobre vocês. E foi justamente isso que aconteceu. Elimeleque tentou dar um jeitinho e correu para Moabe, em busca de felicidade, de alegria. Só o que ele encontrou ali foi morte, amargura e dor. Longe de Deus, meus queridos irmãos, a vida jamais será segura. A vida não será alegre. Aquela família havia planejado passar uma temporada apenas, mas ela ficou 10 anos em Moabe. Nesses 10 anos, os 3 homens da família morreram, e ficaram apenas 3 mulheres: Noemi, Orfa e Ruth. E essa é uma consequência triste de escolhas sem Deus, de desobediência. O livro de Ruth começa nos mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar aquilo que é melhor, o que é mais fácil, mas é buscar o caminho proposto por Deus. O melhor é o caminho proposto por Deus. O caminho fácil necessariamente não é o caminho correto, pois o melhor caminho é seguir as orientações de Deus em sua palavra. É aqui que está a vontade de Deus. Nós já vimos, eu já falei isso hoje. A vontade de Deus é boa,
perfeito e agradável. E se está aqui a vontade de Deus, então o que está aqui é bom, perfeito e agradável. Mesmo que seja para você passar fome. Hoje, nós continuaremos a história. Desta vez, não falaremos, ou pelo menos, o foco não será mais Elimeleque, sua escolha, mas será Noemi, Orfa. Ruth vai ficar para o próximo domingo. Mas eu quero destacar aqui essa história, o testemunho dessas 3 mulheres. E que fim elas tiveram. Nós ainda vamos falar sobre escolhas. No entanto, focaremos a responsabilidade das escolhas dessas mulheres em relação à soberania de Deus. Foi necessário, diante da soberania de Deus, que Elimeleque morresse, que os filhos de Noemi morressem, para que Noemi pudesse fazer o retorno para casa, juntamente com Ruth. E nós vamos ver os benefícios disto mais à frente. Foi vontade de Deus, soberania de Deus, que a fome viesse sobre Judá, sobre Belém. E dentro da soberania de Deus, a fome também acabou em Belém, como nós vamos ver na leitura de hoje. Então abra a tua Bíblia em Ruth 1, do 6 ao 22. E eu gostaria que, é um texto longo, tá? Mas eu gostaria que você prestasse atenção nas escolhas que cada uma dessas mulheres tiveram em suas vidas. Então acompanhe comigo a leitura. Eu creio que vai ser projetado também a leitura Ruth, de 1 a 6. Gente, eu fui hoje para um almoço, um churrasco mineiro, e eu comi bastante. Eu confesso que eu fiz escolha errada de comer bastante, sabe? Isso está me deixando um pouquinho leso hoje. Porque eu estou bem cheio. Mas agradeço o convite, viu? Se tiver de novamente, meu irmão, minha irmã. Bom, vamos lá. Ruth 1, do 6 até o 22. Acompanhe comigo a leitura. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor... Só o contexto aqui, tá? O versículo 6 inicia imediatamente depois que os filhos de Noemi morrem, tá? E aí ficam apenas as 3 mulheres na terra de Moabe. Aí inicia: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra, para Judá, para Belém. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado, em Moabe, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo, com os falecidos, foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Eles disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. O pessoal usa muito em casamento, quer dizer, eu não uso, mas o pessoal usa muito, né, isso aqui?
Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi. Chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe a desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos orar. Meu Deus, vamos mais uma vez pregar a Tua palavra, e eu peço, Senhor, que eu seja usado por Ti. Como eu oro, ó Pai, antes de preparar a mensagem, Senhor, eu estou orando agora também, Senhor. Me usa, Senhor. Que eu fale o que Tu queres, ó Pai, e que encontre abrigo nos corações das pessoas que estão ouvindo, ó Pai. Que estejamos receptivos, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem a declarar para nós hoje, ó Deus. E que Teu nome seja glorificado através dessa mensagem. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, eu tenho um sobrinho, ele é chamado de José Heitor. Alguns conhecem ele. Eu chamo ele de Zezinho, né, carinhosamente Zezinho. Ele tem uma mãe, claro, né, tem uma mãe que é a minha irmã mais nova. O Zezinho, ele é, lá em Recife chama de treloso, sabe? Aquele menino que não para. Levar em shopping para minha irmã é complicado, porque o menino sai correndo. Quem esteve ontem na praça, no Tomando Forma, viu aquele pingo de gente correndo para tudo que é lugar. Às vezes ele faz algumas coisas erradas, normal de criança, e a gente reclama, né? O pessoal ali da família. E a minha irmã usa uma frase assim às vezes, ô gente, é apenas um bebê. E podemos pensar, de fato é só um bebê, ele não tem responsabilidade por suas escolhas, ele tem um pouco mais de um ano, eu acho, né? Pouco mais de um ano. Eu sou terrível com essas coisas de idade. Mas as escolhas, elas geram consequências, mesmo que você não conheça as consequências, ou que você não saiba a respeito da responsabilidade que tem sobre elas. E eu peguei um bebê de um ano para trazer este exemplo. Porque assim, nós temos uma piscina, e se deixar, principalmente se tu tira como é que chama? Fralda dele, esse menino olha para a piscina e sai em disparada. Ele tem que ter alguém para segurar, porque ele não se joga. E ele se joga com a cara mais feliz do mundo. Se tiver alguém dentro da piscina, consegue segurar. Mas se não tiver ninguém, graças a Deus isso nunca aconteceu, porque sempre teve alguém próximo, a mãe dele nunca deixou, ele iria se jogar. Ele era uma criança de 1 ano. E podemos dizer, bom, ele não tem responsabilidade de querer correr e se jogar na piscina. No entanto, e Deus o livre que isso aconteça, se ele fizer essa escolha de correr e se jogar na piscina, ele vai ter consequências, mesmo dizendo, ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Espero que você esteja entendendo isso que eu estou dizendo. Porque eu creio que muitos de nós agimos como o Zezinho. Fazemos escolhas e não consideramos nossa responsabilidade diante de nossas escolhas. E não importa se você é criança, adolescente, adulto ou idoso, suas escolhas têm responsabilidades e têm consequências diante das escolhas que você faz. Lembro de uma vez que um irmão aqui da igreja, o filho queria, se eu não me engano, ele era ainda criança, doido para colocar a mão no fogo do fogão. É bonito, eu quero colocar a mão no fogo do fogão. Não faça isso, não faça isso. Não. Um dia o pai, E o moleque colocou a mão. E você já sabe o negócio, é chororô. Ele aprendeu que não deve colocar a mão e teve as consequências por causa disso. Nunca mais o moleque colocou. Moleque, desculpa, moleque não, menino, tá? Pra não, né? Pode pensar ruim.
Mas nós temos responsabilidade diante de nossas escolhas, mesmo sendo uma criança que muitas vezes não entende o que está fazendo. Neste ano, por exemplo, o Brasil, como uma democracia, escolheu o presidente, faz o L. Não sabemos o que vai ser nesses próximos 4 anos, mas temos responsabilidades e consequências diante dessa escolha. Escolhemos o nosso governador, faz o D. E também não sabemos as consequências, mas terão consequências, se é boas ou ruins, não cabe a nós saber, porque o amanhã pertence a Deus. Então você, eu, temos responsabilidade sobre as nossas escolhas e tem consequências as nossas escolhas. Então, por exemplo, quando uma pessoa, seja adolescente, jovem, adulto, toma uma decisão, por exemplo, aqui, olha, eu vou sair da igreja, cansei da igreja, vou experimentar as coisas do mundo ali fora. E é uma escolha que você faz. E você tem responsabilidade sobre essa tua escolha. E existem consequências sobre essa sua escolha. Elimeleque, ele disse, eu vou sair da terra prometida, eu vou sair de perto de Deus, porque eu quero algo melhor lá em uma terra sem Deus. E nós vimos as consequências da escolha dele. Um caminho distante de Deus jamais será uma boa escolha. Nós vimos isso no domingo passado. Em Provérbios 14:2 diz que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, nessa introdução, lembre-se disso, você tem responsabilidade diante da sua escolha, das escolhas que você toma. Você tem responsabilidade sobre o teu casamento. Quando você diz, ou quando você fala uma palavra que vai magoar a sua esposa, e ela vai ficar chateada, e ela vai passar 3 horas falando sobre aquilo, você teve responsabilidade, porque você falou algo que magoou a sua esposa. No texto que nós lemos, em Ruth, nós vimos 3 mulheres, e essas 3 mulheres fizeram escolhas, e colheram frutos de suas escolhas. Nós vamos acompanhar o testemunho, as escolhas de cada uma dessas mulheres. Como eu já falei, hoje nós vamos ver a escolha de Noemi e a escolha de Orfa. Nós vamos deixar para o próximo domingo a escolha de Ruth, porque ela é muito maior e a mensagem iria demorar muito se eu trouxesse ainda no dia de hoje o testemunho de Ruth, a escolha que ela fez. Então, vamos começar com Noemi. Noemi estava vivendo as consequências da escolha errada que o marido fez. Vamos para uma terra distante de Deus. Vamos sair do caminho do Senhor. E eles foram realmente para um país onde existia adoração a deuses falsos, a deuses pagãos. Eles buscaram felicidade longe de Deus e encontraram tristeza, e o pior, encontraram tristeza longe de Deus. Mas agora Noemi, e você vê no versículo 6, ela toma uma escolha. Dessa vez ela não estava mais com o marido, estava apenas com as noras. E ela decidiu voltar com suas noras para a sua terra, para Judá, para Belém. Por quê? Porque ela ouviu que Deus estava abençoando o povo fiel que ficou em Belém. E Deus sempre trabalhou assim. Principalmente na época de Juízes. Deus trazia a desgraça, Deus trazia a guerra, Deus trazia a fome, para forçar o povo a buscar a Deus, a confessar os seus pecados. Quando isso acontecia, Deus então trazia a paz, trazia o alimento, trazia as chuvas. E foi isso que aconteceu. Deus estava abençoando novamente Belém, Judá. As chuvas caíram, havia alimento na casa do pão. Belém significa casa do pão. Então voltou o pão para a casa do pão. E Noemi avaliou: opa, chegou a hora de retornar para o meu povo. E podemos pensar assim: Noemi tomou a decisão correta agora. Ela está voltando para Deus. Porque, e de fato é o caminho correto, porque voltar para Deus sempre é o melhor caminho. Mas, Matias, coloca no versículo 1, por favor. Aí,
Perceba uma coisa aqui no versículo 1. Versículo 6. Perdão. Olha só esse texto. Quando ela soube que Deus veio ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Qual foi a motivação que fez Noemi retornar para Belém? O alimento. Não foi Deus. Não foi a motivação, não foi Deus. A escolha de Noemi foi uma escolha certa. Eu vou voltar para a minha terra, para o povo de Deus. Mas a motivação de Noemi era uma motivação errada. Ela não estava voltando para Deus. Ela não estava retornando para o Senhor. Ela não estava voltando à adoração ao Deus verdadeiro. Ela queria o quê? Alimento. Ela estava interessada muito mais no alimento do que na comunhão com Deus. Decisão correta, mas motivação errada. Ela lembrou, em Belém tem pão, em Belém tem bênção, e ela foi atrás do pão, e ela foi atrás da bênção. Ela não queria o Deus da bênção, ela queria o pão. Você viu nas leituras que nós fizemos, que ela falava de Deus, mas ela falava, Deus está me castigando, Deus está me fazendo isso, Deus está me trazendo amargura, Deus está fazendo o que é ruim comigo. Você não vê em nenhum momento ela confessando o seu pecado perante Deus. Ela voltou para onde estava Deus, mas ela não voltou com alegria. Tanto é que ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada. Ela voltou para a casa de Deus, mas ela não tinha alegria. Ela não estava alegre. Isso vai mudar. Nas próximas mensagens você vai ver que isso vai mudar para Noemi. Mas agora, neste momento, não mudou. Se Noemi estivesse retornando pelos motivos corretos, a primeira palavra de Noemi seria a mesma palavra que Davi fez em sua oração para Deus. Quando ele reconheceu o pecado dele. Quando Davi reconheceu que havia pecado, em Salmo 51, um dos mais belos capítulos da Bíblia, ele diz, versículo 4, Salmo 51, 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Noemi, ela não agiu assim. Ela olhou para Belém, para onde Deus estava, a casa de Deus, a terra prometida, e disse, eu vou para lá porque lá tem bênção. Quem sabe a minha sorte mude. Mas ela não estava voltando para Deus. Não há confissão de pecado. Ou mesmo como Jonas. Jonas, ele pegou um caminho contrário de Deus. Deus deu para ele uma direção, mas ele foi para outro caminho. Quando Jonas estava na barriga do grande peixe, Jonas, ele ora para Deus. E em Jonas 2, de 8 a 9, ele diz, Jonas 2, 8 e 9, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele reconhece que estava colocando a sua fé em coisas inúteis. Ele reconhece que aquilo que ele prometeu a Deus, ele deveria cumprir, porque a salvação vem do Senhor. Ele se arrepende dos caminhos contrários que ele tomou, e ele decide então voltar para o plano original de Deus. Noemi tomou a decisão, que era para ter tomado há muito tempo atrás, de voltar para a terra prometida. No entanto, ela ainda não tinha entendido que se ela não entregar o coração e a vida para Deus, o retorno sempre será por motivos errados. A história de Noemi nos mostra que a mente e o coração de Noemi estavam distantes de Deus. E eu creio que é até fácil de entender e de verificar isso no texto.
Noemi, ela começa o retorno para a terra prometida com as duas noras, mas no meio do caminho, ela olha para as noras e ela diz, Matias, coloca aí Romanos, só quero dizer Romanos, Ruth 1, 8 e 9. Olha o que ela diz para as noras. Noemi está retornando para a terra prometida, para onde está Deus, o Deus da salvação. E ela no caminho do retorno, e eu creio antes de chegar em Belém, ela diz para as noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal, abençoa, né? Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. E a gente pode achar assim, essa sogra é boa. Essa sogra é boa. Porque ela está preocupada com as mulheres. Porque o que esperar de 3 mulheres em uma época onde as mulheres não tinham direito algum? Pobres, não tinham nada. O que esperar dessas mulheres? Elas poderiam ser sequestradas, escravizadas. Tudo de ruim poderia acontecer com elas. E talvez a gente pode pensar assim, Noemi era uma sogra legal, uma sogra boa, porque ela disse, minhas filhas não me acompanhem, porque o que espera é coisa ruim. Para mim é maior amargura, porque a mão de Deus está pesando sobre mim. Deus está me castigando. Então vocês não merecem receber o mesmo castigo que eu. Sigam suas vidas, se casem novamente, procurem seus maridos. Ela não queria que as suas noras lhe acompanhassem. E podemos de fato pensar que ela era uma excelente sogra por dizer, não me acompanhe porque o que me espera é coisas ruins. E ela decidiu retornar sozinha para ajudar. E eu de fato creio que ela queria o melhor para suas noras, para Orfa e para Ruth, pedindo que elas voltassem para os seus pais, para a casa dos pais, e que encontrasse novos maridos. Afinal, provavelmente elas eram muito novas ainda. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Noemi ainda diz que o Senhor seja leal com vocês. O grande problema aqui é que a intenção de Noemi poderia até ser uma intenção boa, mas o que ela estava propondo para aquelas 2 mulheres não era o melhor caminho. Por Noemi estar distante de Deus, seu coração está distante de Deus, ela estava sendo enganada pelo seu coração, achando que a melhor alternativa para aquelas 2 mulheres, as 2 noras, era que elas voltassem para a casa de seus pais, para os seus deuses. Só que, na verdade, Noemi não percebeu que ao mandar as suas noras de volta para Moabe, na verdade ela estava sentenciando as suas noras a estarem distantes de Deus, ou seja, para a perdição. Vocês entendem? Quando Noemi diz, não me acompanhem para Israel, onde está o Deus verdadeiro, voltem para os seus deuses, ela está excluindo a possibilidade daquelas mulheres encontrarem a Deus. Noemi, se ela tivesse o seu coração e sua mente em Deus, ela entenderia que a melhor escolha para suas noras é, venham comigo, vamos para a terra do meu Deus, porque Ele será o Deus de vocês. Noemi estava indo para a casa do Deus verdadeiro, onde existe a salvação real, onde o Deus vivo é adorado. Ela deveria dizer sim para suas noras, venham, vamos juntas. Como Moisés fez, em Números 10, 29, Moisés falando ao seu sogro, ele diz, Números 10, 29, então Moisés disse a Ababe, filho de Medianitas Rauel, sogro de Moisés, estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse, eu darei a vocês, ou seja, a terra prometida. Ele diz o quê? Venham conosco, e lhe trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Noemi não havia entendido que a verdadeira salvação está em Deus, e tentou influenciar suas noras a irem para distante de Deus. Você percebe como o coração de Noemi estava distante de Deus?
dois autores, muito bons aliás, eles trazem um motivo, eles dão uma ideia do motivo pelo qual Noemi não quis que as meninas acompanhassem ela. E ele diz assim: Noemi não queria que as meninas a acompanhassem, porque provavelmente suas noras eram a prova real do pecado cometido pela família. Aquelas duas mulheres moabitas seriam o pecado escancarado em Israel. As pessoas iam olhar e iam dizer: olha, essas mulheres moabitas, eles saíram daqui, pecaram contra Deus, os filhos dela casaram com mulheres moabitas, e está aí o pecado, olha o pecado escancarado. Bom, isso não está registrado na Bíblia, mas eu penso que é uma boa ideia para pensarmos que talvez Noemi estivesse pensando mais nela do que nas suas noras. Mas eu quero trazer aqui algumas aplicações nisso que eu falei para vocês. Tal como Noemi, hoje, muitas pessoas podem até estar dentro da igreja, tão perto de Deus, mas também tão longe. Participam de cultos, até leem a Bíblia, mas Deus é apenas aquele que dá o pão. Deus é apenas aquele que pode abençoar. Deus é apenas a muleta para as suas necessidades. Deus é a religião que você precisa, é a parte espiritual que você deseja. Eu preciso de algo espiritual para a minha vida e por isso eu vou em busca de Deus. Noemi, ela voltou para Belém, não porque ela queria adorar o Deus verdadeiro, mas porque ela queria o alimento que estava sendo dado em Belém. E talvez você seja igual a Noemi. Você está buscando a Deus porque você quer algo que Deus possa te dar, não pela adoração ao Deus verdadeiro, pela confissão de pecados. Ainda mais, existem muitas pessoas que vêm para a igreja, aí depois saem da igreja buscando a felicidade em outro lugar, talvez no mundo. Aí quando não encontra a felicidade no mundo, retorna para a igreja. E passa um tempo na igreja, percebe que a igreja não dá felicidade, aí sai da igreja de novo e fica nessa bagunça de vai e volta da igreja. Porque quer encontrar a tal felicidade e não consegue encontrar. Noemi, Elimeleque estavam atrás da felicidade. Noemi estava voltando para Belém, mas ela estava voltando amargurada, porque ela não estava voltando para o Deus verdadeiro. Muitos cristãos ficam na igreja para tentar encontrar essa tal felicidade. Ou vai para o mundo procurando essa tal felicidade. Não encontra nem na igreja, nem no mundo. E o problema não é a igreja. O problema é você. Talvez como Noemi, você pense que lá onde está Deus, eu vou encontrar o alívio para os meus conflitos, para a minha fome. Mas meu querido, minha querida irmã, Deus jamais será alívio para os seus conflitos e dores, se Ele não for o teu Deus, a tua salvação e o teu Senhor. Noemi, ela não entendia isso, ela vai entender mais na frente. Mas ela não entendia que Deus é a salvação, que Deus é o alívio, que Deus é promessa. Ela queria as coisas de Deus, mas não Deus. Ela não entendeu como Isaías, que estava diante na presença do Senhor, e quando Deus apareceu ali naquele local, Isaías fez o que ele fez imediatamente. Ele se jogou ao chão e se disse: ai de mim que sou um pecador e habito no meio de pessoas impuras. Nós queremos os favores de Deus sem perdão de pecados, sem confissão de pecados. Nós queremos as bênçãos de Deus sem nos tornarmos filhos de Deus. Precisamos agir como Pedro, em Lucas 5:8. Quando ele viu Jesus se aproximando dele, Pedro disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Você jamais vai experimentar a satisfação de Deus, como Deus é, se você não reconhecer o teu pecado,
se você não entregar a tua vida a Deus e declarar: Senhor, Tu és o meu Deus, se você não buscar a Deus pelos motivos corretos, é uma decisão correta você vir para a igreja. Mas eu pergunto, qual a motivação? Se você vem para preencher uma coisa que está faltando, se você vem atrás de uma necessidade que você tem, meu querido irmão, a igreja não vai te oferecer isso. Porque o que a igreja tem para oferecer é Deus, e Ele é o que mais importa para ti. Ele é aquele que vai saciar o que está faltando em tua vida. Transformar a amargura em alegria. Nós veremos isso mais à frente. Muitos se aproximam de Cristo pelos motivos errados. Jesus é um assistente social, Jesus é um médico, é um curandeiro, Jesus é o Senhor e Salvador. Olha só, algumas pessoas que nós damos assistência com cesta básica. E tem pessoas que quase nem pisam aqui na igreja. E estão sempre dizendo: pastor, quando entrega a cesta, eu vou lá na igreja. Como se fosse uma moeda de troca. Nós estamos ajudando, mas eu vou lá na igreja, É legal, é uma decisão certa, mas não venha para poder receber a cesta. Eu posso levar lá para ti. Nós pregamos o evangelho, nós falamos com a pessoa, reforçamos a verdade que liberta e esperamos de fato que ela creia no Senhor Jesus Cristo. Noemi, ao invés de estar quebrantada diante de Deus pelos seus pecados, ela estava amargurada. O que se esperava de Noemi era: pequei contra ti, Senhor. Mas não foi isso que foi encontrado. E esse é o motivo da frustração de muitos cristãos. E talvez você tenha a vida cristã frustrada, porque Deus é apenas algo que você precisa para poder aliviar algo na tua vida. E quando não há ajuda, quando você não percebe essa mão invisível de Deus sobre a tua vida, você se sente frustrado na tua vida cristã. E talvez você jogue a culpa no pastor, no líder, na igreja. Mas não. A culpa é sua. Da escolha, da tua responsabilidade de não entregar a tua vida diante de Deus, de não tornar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Uma outra aplicação com relação a Noemi é o mau testemunho dela. Tal como Noemi, nós também, como cristãos, ao invés de sermos um canal de bênção para as pessoas que nos cercam em casa, trabalho, escola, na verdade nós afastamos as pessoas por causa do nosso testemunho. Noemi, quando ela apresenta Deus para as meninas, para as suas noras, ela diz: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E começa a falar que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus está trazendo a desgraça. Ela diz: eu sou culpada, e está certa. Mas o que ela mostra para aquelas mulheres é que Deus está trazendo sofrimento, Deus está trazendo dor, e o que eu posso esperar é somente que Deus vai me trazer dor, e mais sofrimento, mais dor, e mais sofrimento, e mais desgraça. Ela mostra um Deus vingativo, um Deus que não tem misericórdia. Se a mente de Noemi estivesse em Deus, ela apresentaria o Deus da graça, o Deus que perdoa, o Deus da misericórdia, o Deus que trouxe pão para a casa do pão, o Deus que abriu a porta para que Noemi pudesse retornar para Belém, como Jonas, em Jonas 4:2, ela poderia dizer: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Mas Noemi estava tão amargurada, com o coração tão distante de Deus, que fez com que as noras se afastassem de Deus, e no caso de Orfa, foi definitivamente. Escolhas erradas, motivação errada. Ela chegou a dizer para aquelas mulheres: voltem para o Deus de vocês. Que coisa terrível. Noemi estava sentenciando aquelas mulheres à perdição eterna. E quantos amigos, colegas e parentes que não conhecem a Deus, e nós fazemos o mesmo com o nosso mau testemunho, com a nossa vida cristã fraca, pobre, sem testemunho. E é crente? E fulano é crente, é? Eu não vou querer ser crente dessa forma aí. Mateus 5:16 diz: Jesus Cristo dizendo:
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa deve ser a postura daquele que tem a sua mente e seu coração em Deus. É a escolha por Deus, para que a luz de Deus brilhe em nós e resplandeça diante das pessoas que nos cercam, e as pessoas vão glorificar a Deus por causa de nossas vidas, por causa de nossas obras. Mas infelizmente muitos cristãos, e talvez você seja um desse, mas negam a Cristo com suas vidas, suas ações, suas palavras e suas atitudes. Esse não é o padrão esperado por Deus. Você tem responsabilidade diante de suas escolhas. A motivação errada ainda é errada. Você precisa avaliar teu coração. Se você avalia que Deus está sendo apenas uma muleta para ti, o pedido é: entrega teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, para que Ele não seja um souvenir, um algo mais na tua vida, mas que Ele seja o teu Senhor. Antes de terminar, eu quero trazer uma palavra para os pais aqui presentes. Terminar essa parte, tá? Não é a mensagem não. Ainda tem mais. Cuidado com a criação dos seus filhos. Porque muitas vezes, muitos pais agem como Noemi. Afastam os filhos de Deus. Naquele negócio de querer o melhor para os filhos, não repreende o filho, não disciplina o filho, não ensina a palavra de Deus para o filho, porque o filho não... ele não quer ler a palavra de Deus hoje. Ele não quer ir para a igreja. Na verdade, tem pai até que dá um castigo para o filho. Você não vai para o Oance hoje, porque está de castigo. É Noemi, afastando o filho de Deus. Muitos pais querem que o filho seja um médico, um doutor, façam faculdade, pagam os melhores cursos, mas não incentivam os seus filhos a virem para a EBD. Aliás, vir para a EBD às 17h30, levar os filhos. Meu Deus. Pai Noemi, mãe Noemi, que afasta o filho do Senhor. O mundo está dizendo assim: vem meu filho, venha, que aqui tem felicidade, aqui tem alegria, vem. Pais, por favor, não deixem de falar da palavra de Deus para os seus filhos. Tragam seus filhos na terça-feira para orar aqui juntos. Às vezes a criança ora um pouquinho ali e sai e fica brincando, mas ele está vendo o que você está orando. E o seu testemunho influencia muito os seus filhos. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará delas. Instrua a criança e mostre o caminho do Senhor para esta criança. Se você deseja que ela esteja no caminho de Deus, velha, comece agora, hoje, a mostrar o caminho do Senhor. Porque o inferno é real, meu querido irmão. E o inferno não vai ter dó dos seus filhos. Ele quer pegar os seus filhos. O diabo quer levar seus filhos para o inferno. Então se preocupe hoje em pregar a palavra de Deus e mostrar o Deus verdadeiro, o Deus da salvação para eles. Por favor. Deixa eu falar aqui sobre Orfa. É um pouco mais rápido, mas o testemunho dela. Depois de Noemi influenciar aquelas mulheres, Orfa toma a decisão também. Ela escolhe, mesmo com dor no coração, mesmo chorando alto, ela escolhe voltar para a casa dos seus pais. E olha, parece a melhor escolha mesmo. Porque aqui a gente já sabe o que aconteceu com Noemi, ou com Ruth. Então a gente vai dizer: olha, Orfa fez a escolha errada. Mas imagine você na situação. Mulher, sem nenhum direito, pobre, indo para uma terra que não é sua, onde nenhum homem vai querer casar contigo porque você é moabita. Os israelitas não casariam com a moabita. E ainda a sogra dizendo: vai para os teus pais, casa de novo, volta para o teu Deus. Noemi não poderia ter filho, provavelmente ela tivesse ali uns 50 anos. A lei do levirato, que é a lei que diz assim: se o esposo morre, a mulher pode casar com o irmão, para que eles tenham filhos. E o filho teria o nome do irmão que morreu. Entenderam isso? É para que a descendência do irmão que morreu pudesse ser continuada. Noemi diz: eu não posso ter filho.
Eu não tenho mais condições, não tem como vocês casarem com a minha descendência mais. Voltem para suas casas, estamos sem dinheiro, não temos nada. Então, humanamente falando, podemos dizer, Noemi fez uma escolha boa. É a escolha que talvez você faria, analisando os pormenores, analisando a situação. É melhor eu voltar para a casa dos meus pais e casar novamente. E foi essa decisão que ela tomou. No entanto, essa escolha foi uma escolha ruim. Por quê? Porque ela escolheu o caminho que parecia mais fácil, o caminho que poderia lhe trazer a felicidade. Mas lembra de Elimeleque? Ele também escolheu o caminho que parecia trazer a felicidade. Ele escolheu ir para distante de Deus. Gente, Orfa estava na porta. Eu fico imaginando, na porta de Jerusalém. Ela faltava um passo para entrar na terra prometida e de fato conhecer o Deus verdadeiro como Ruth conheceu. Mas ela olhou para trás. Ela olhou para as facilidades, para a felicidade, para o que poderia ter na casa dos pais. Ela deu as costas e seguiu um caminho sem Deus. A Bíblia não fala mais de Orfa em nenhum lugar. Vamos imaginar que que Orfa casou novamente, voltou para a casa dos pais dela, casou com um homem rico em Moabe, viveu a vida até a sua velhice final, 80 anos, e foi uma vida feliz com seus filhos, com seu esposo. Só que Orfa estava numa terra onde Deus não era adorado, onde Deus não estava presente, e provavelmente Orfa morreu sem o Deus verdadeiro. O Deus da salvação estava em Belém e não em Moabe. Isso me lembrou Lucas 12, 19 e 20, onde aquele fazendeiro rico coloca seus bens e depois nos celeiros, depois de trabalhar muito, colocar os bens no celeiro, ele chega e diz: já tenho armazenado muito, agora eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou me alegrar, porque eu já tenho muito. Ele estava feliz. Aí a palavra de Deus diz, versículo 20: contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Uma vida de aparente felicidade, talvez até mais tranquila, talvez não seja o melhor caminho, porque o melhor caminho é o caminho do Senhor. Em Mateus 7,13, eu falei isso no final da mensagem passada: entre pela porta estreita, pois a porta larga é a porta ampla, o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta larga, meu querido, é o que você olha e diz assim: aqui é mais tranquilo, aqui é o caminho que eu vou seguir. Eu estava hoje deixando um amigo na UFRR para fazer o vestibular, e eu olhei as duas filas de carro congestionado, terrível fazer prova na UFRR. E eu fiquei analisando qual é a melhor rota, qual é a mais tranquila rota. E eu fui atrás da melhor rota, e de fato apressou um pouquinho mais. A porta estreita parece a muito melhor, só que a porta larga. Só que a palavra de Deus diz: essa porta é a que leva para a perdição. Então aquilo que você julga talvez que seja mais feliz, mais alegre, traga mais tranquilidade para ti, talvez seja o local que te leve para a perdição, para longe de Deus. Então cuidado. Uma vez uma pessoa disse assim: casamento de crente é muito chato, é parado, só tem comida e oração. Será? Comida eu sei que tem. E essa mesma pessoa disse assim: o casamento de pessoas que não são crentes é bem mais animado, né? Tem a dança, tem a alegria, a felicidade, né? Vai até cedo lá dançando e tal. E quando está no finalzinho ainda tem o... É muito mais alegre, é muito mais feliz. O problema é que o casamento de não cristãos não tem Deus. E esse é o grande problema. Uma pessoa, certa vez, numa faculdade, defendeu um ponto de vista e ela disse assim: uma vida sem Deus não pode ser verdadeiramente feliz. Todo mundo riu na faculdade lá, inclusive o professor riu e disse: calma, gente, vamos respeitar a opinião do amigo. E chamaram ele de bitolado, fanático, religioso. E ele disse assim: olha, eu prefiro ser chamado de bitolado, fanático, religioso e ter a minha vida em Deus, do que ser antenado, estar na moda,
querido por todos, está morto em delitos e pecado. Isto é uma verdade. Olhemos para o carnaval. Você vê as pessoas tristes lá pulando? Estão rindo, estão alegres, estão felizes, estão cantando. Eu não sei o que acontece depois, mas o que eu vejo na tela é as pessoas felizes demais. E muitas vezes vocês, vamos pegar aqui os jovens na idade da escola, olham para os amigos que não são cristãos e sextou, gente! E estão lá no Instagram colocando as fotos felizes, e ele está fazendo o quê? Está servindo no ministério aqui na igreja. Nossa, lá parece ser mais feliz. Orfão olhou para trás e disse, na casa dos meus pais é mais feliz. Eu vou ser mais feliz, eu vou casar novamente. Para eu concluir, Provérbios 14, 12. 14, do 12 ao 14, tá? Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado, diz a palavra do Senhor. Então não pense, meu querido irmão, que você olha para o mundo e vê as pessoas felizes, e talvez o teu desejo seja, eu quero participar dessas coisas, que vai lhe trazer felicidade. Mas mesmo que tenha um riso, o coração pode sofrer. A alegria pode trazer a tristeza. Os infiéis receberão a recompensa por sua conduta. No momento da decisão, Orfa escolheu o Deus da sua nação, que o principal Deus era Quemos. Um Deus que tinha uma cabeça de touro. Um Deus que era adorado tendo sacrifícios de criança. Ela escolheu um Deus que não podia agir ou falar, ao invés do Deus criador dos céus e da terra. Ela voltou as costas ao Deus que mostra bondade e misericórdia, um Deus de graça, para os seus ídolos vãos. Trocou a Deus por uma pretensa felicidade na casa dos seus pais, conseguindo um novo marido. Orfa voltou para o seu Deus, Ruth 1,15. Orfa caiu no esquecimento, desapareceu dos registros bíblicos. Que esse não seja o teu caminho, o caminho de Orfa. Buscando o melhor para ti, buscando uma felicidade, se afastar dos caminhos do Senhor. João 14,6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não chegar diante do Senhor Jesus Cristo, entregando a tua vida a Ele, pedindo perdão pelos teus pecados, você não vai encontrar o caminho verdadeiro, a vida verdadeira. Você não irá encontrar a verdade. É por isso que a gente prega aqui direto, para entregar o teu caminho ao Senhor. Porque eu creio piamente, meu querido irmão, que se você estiver fora da comunhão com Deus, se você não entregar a tua vida para Deus, a morte um dia vai chegar, e pode ser hoje ou pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos ou 100 anos, não sei. Mas se você não estiver com Deus, aqueles que estão sem Deus, que não entregam suas vidas para Deus, que não confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, já estão condenados. Isaías 55:6, busque o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. E hoje é dia de você fazer uma escolha, e você será responsabilizado por essa escolha. Escolha Deus, escolha o caminho de Deus. Não venha pela igreja apenas porque você quer vir, ou porque você se sente bem para ir na igreja, ou porque há um alívio para a minha alma. Uma pessoa já falou isso. Eu vou para a igreja porque eu tenho um alívio para a alma. Mas no dia da semana, está nas bebidas, está nas festas. Quando percebe que está cheio de pecado, vem para a igreja para dar um alívio. Venha buscar a Deus. Se junte à família de Deus. E você pode fazer a oração que Davi fez em Salmos 51, 7 e 10.
diz. Eu vou ler esse texto e já vou encerrar. Vou passar para o Ministério de Louvor. E a gente vai fazer em forma de oração. Porque não é apenas para aqueles que querem entregar sua vida ao Senhor, mas essa declaração é para todos aqueles que querem ter seus pecados perdoados. Então baixa a tua cabeça. Não se preocupe em ler esse texto não, que eu vou ler agora para ti. Salmo 57, a partir do versículo 7, Davi ora assim ao Senhor: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Grandioso Deus, nós ouvimos aqui da Tua palavra, Pai, a respeito de escolhas, de responsabilidade diante do nosso Deus soberano. E talvez muitos aqui se identificaram com Noemi ou com Orfa. O que eu peço ao Espírito do Senhor é que a Tua palavra tenha feito sentido na vida destas pessoas. E elas, ó Pai amado, possam entender que o único caminho seguro que elas podem estar é na Tua presença, meu Deus. Que possam entregar verdadeiramente suas vidas diante do Senhor. E possam dizer aquilo que Noemi não disse: seja o meu Deus, seja o meu Senhor. Que essa oração que lemos aqui de Davi possa se fazer real em nossas vidas e cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito estável, Senhor Deus. Perdoa as minhas transgressões, os meus pecados, lava-me, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai amado, amando mais as coisas do mundo, eu peço ao Espírito Santo de Deus, incomoda esses corações. Traz quebrantamento, Deus, para que possam olhar que o local mais alegre, mais feliz que podem estar é na Tua presença, Senhor. O caminho da felicidade verdadeira está em Ti, Senhor. Aqueles cristãos que dão mau testemunho, ó Pai, que possam virar a chave, ó Deus, e escolherem, ó Pai, serem representantes de Cristo onde quer que estejam, e possam dizer: assim brilha a luz de Cristo em mim, para que através das minhas boas obras, as pessoas vejam a Cristo, a Deus, e glorifiquem ao Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor. Transforma, Pai amado. Perdoa nossos pecados, ó Deus. E que haja hoje, Pai, confissão de pecados, arrependimento, Senhor Deus, e entrega de vidas ao Senhor. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.